Você que caiu aqui nessa aula e viu aí os segredos da tabela dinâmica e ficou a pensar que, nessa aula eu só posso encontrar ouro. Você que pensou isso, você está certo. Nessa aula você vai encontrar ouro. Conteúdo de extremo valor, conteúdo de extrema importância. Tabelas dinâmicas no Excel. Hoje eu vou te contar os segredos. Aí você deve estar se perguntando, será que ele vai me contar tudo que tem a ver com tabela dinâmica? Tudo que existe sobre tabela dinâmica? Óbvio que não. Eu vou te entregar o 80-20 das tabelas dinâmicas. 80-20, como assim? Você que vai anotar, já pega a caneta e escreve assim. Escreve assim. 80% dos meus resultados advém de 20% dos meus esforços. Inversamente, 80% do meu esforço gera apenas 20% dos meus resultados. Então assim, essa frase nem é minha, tá? Essa frase é de Vilfredo Pareto, um cientista aí que passou aí na história, sei lá, ser francês, o quê. Mas a verdade é que ele tem razão. Muitas das coisas na vida, elas funcionam assim. 20% do nosso esforço, ela gera 80% do nosso resultado. Então assim, quando se fala de tabela dinâmica, hoje eu vou te entregar aquele 20% das tabelas dinâmicas que vão gerar, que vão resolver 80% dos seus problemas no dia a dia. Basicamente é isso que eu quero transmitir quando eu digo que eu vou te entregar 80-20. Não vai dar tempo para eu te contar tudo que existe sobre tabela dinâmica, mas eu vou te entregar o 80-20. Aquilo que vai fazer assim enorme diferença no seu dia a dia. Meu nome é Luiz Jô, sou aqui do canal Piloto Automático. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Bora lá então, bora lá. Assim, como de costume aqui dentro de casa, eu estou aqui também com um exemplo que eu usei na live da semana passada. Você que não tem participado nas lives, quer se inscrever, tem um link por aqui, deixa seu e-mail lá que a gente envia nas quartas-feiras um link, que é o link que vai te levar que é um convite, na verdade, para você participar na live, vem lá o tema, etc. Então, você que está interessado, já deixa seu e-mail lá também. Você que vai assistir a aula, mostra que está vivo, né? Já deixa um like aí, por favor. Bora lá então. Aqui, assim, o exemplo de hoje, ele está voltado a um cenário de vendas. Então, assim, esses dados que você está olhando aqui, basicamente, cada linha representa uma ocorrência de uma venda, né? Aí são dados fictícios. O que se vendeu foi no mês de fevereiro, a quantidade foi X, foi comida, a categoria foi fruta, etc, etc. São um conjunto de dados que eu estou trazendo aqui que vão servir de exemplo para suportar todos os conceitos que eu quero te entregar relacionados, inerentes à tabela dinâmica, para poder te contar esses segredos aqui da tabela dinâmica, ok? Vamos lá então. Assim, até antes de voar para fazer a tabela dinâmica, para correr, aí eu quero voltar para a base para trazer o conceito de tabela. E algumas pessoas vão ficar irritadas, mas para quem entender depois vai perceber que faz todo sentido eu estar a explicar isso. O que é tabela? Tabela é uma matriz N por M, ou seja, se você tem linhas e você tem colunas, então você tem uma tabela. Assim, o conceito geral que todo mundo conhece é esse e faz todo sentido. Só que o problema é que no Excel isso não é bem verdade. Como assim isso no Excel não é bem verdade? Vou te mostrar aqui já. Eu aqui, de facto, eu estou com uma tabela. Eu vou abrir uma segunda base aqui, onde eu vou copiar todos esses dados. Vou fazer aqui Ctrl A, vou fazer Ctrl C, vou voltar para aqui, Ctrl Alt V, vou colar aqui como valor, vou fazer um OK. Acabei de ensinar um atalho aí para colar especial, tá? Eu colei aquela tabela, basicamente a mesma que está aqui. Só que o que acontece? Isto aqui no Excel, ele é um objeto tabela, ou seja, é uma tabela. O Excel reconhece isto como uma tabela. Apesar de nessa outra aba eu continuar a ter colunas e linhas, e no conceito de tabela, onde eu digo que é uma matriz com uma matriz N por M, apesar disso aqui estar nesse formato, obedecer esse formato, isso não é reconhecido como tabela pelo Excel. Por quê? Porque isso de facto não é um objeto de tabela. Para isso ser uma tabela no Excel eu tinha que vir para aqui, selecionar isso aqui, vir aqui fazer insert e dizer assim, isto é uma tabela, bater um aqui, aí isso viraria uma tabela que nem esta aqui. Só para você ver a diferença técnica até no próprio Excel. Veja, quando eu clico aqui, as abas estão assim, quando eu clico aqui surge essa aba Design. Se eu vier para aqui,
não surge a aba design, não tem como, ou seja, o Excel não está a reconhecer isto aqui como tabela. Então assim, estamos aqui primeiro a alinhar os conceitos, ou seja, a olho nu, no conceito geral, isto é uma tabela, mas para o Excel isto não é uma tabela. Agora você deve estar se perguntando, mas vamos lá, você veio aqui me ensinar tabela dinâmica, por que você está falando disso? Assim, isso tá muito amarrado à primeira dica que eu vou entregar aqui, né? Mas antes de entregar essa dica já, é, tendo, tendo, tendo discutido o conceito de tabela dinâmica, para quem é novo no Excel, tá para entrar para o mercado de trabalho, ainda não conhece tabela dinâmica, aí a pessoa vai se perguntar assim, se eu tenho uma tabela aqui, por que eu quero fazer uma tabela dinâmica? Então assim, basicamente, ou seja, que tipo de tabela eu preciso ter para eu poder fazer uma tabela dinâmica? Normalmente uma tabela dinâmica vai ser uma tabela resumo, onde através dela eu vou, ou seja, em cima dela, ela vai me permitir fazer algumas contas de maneira rápida. Então assim, tem uma tabela que ela já é um resumo, ela já é um fechamento, sei lá, por exemplo, isso aqui são linhas abertas, né? Vamos supor que, ao invés de ser linhas abertas, esta tabela aqui fosse um conjunto, fosse um resumo, total de vendas no mês de fevereiro, total de vendas no mês de dezembro, etc, etc. Em cima disso, existe mais alguma conta relevante que eu preciso fazer? Provavelmente não. Então, talvez eu não preciso criar uma tabela dinâmica em cima disso. Ah, mas não, aqui são linhas de vendas abertas. E em cima dessa tabela eu posso fazer várias análises. Qual foi o total de vendas por mês? Qual foi o total de vendas por categoria? Existem várias contas que esses dados abertos podem me permitir fazer. Então, nesse momento, é onde eu saio de uma tabela tradicional para uma tabela dinâmica. Ou seja, a tabela dinâmica é toda aquela, é uma tabela que é feita em cima de uma tabela que vai me permitir fazer contas. Então, assim, quando é que eu uso tabela dinâmica? Quando eu quero fazer contas. Basicamente é isso. Ela me facilita pegar um conjunto de dados abertos para fazer contas. Então, assim, eu expliquei aqui que temos essa tabela em que o Excel não reconhece isso como tabela, não é objeto tabela. Temos essa tabela em que o Excel reconhece isso como objeto tabela. Por que eu estou a explicar isso? Cada primeira dica número 1, anota assim, sempre que eu quiser fazer tabela dinâmica, preciso converter a minha tabela em objeto tabela. Explodiu aí a cabeça de algumas pessoas que não estavam atentas. Isto aqui é uma tabela, isto é um objeto tabela. O objeto tabela que eu estou a chamar aqui é o que o Excel já reconhece como uma tabela. Ele até já abre a aba design aqui, você já consegue fazer coisas, consegue acrescentar, sei lá. Cadê? Ah, mas não vou procurar isso aqui agora. Ah, mas eu queria isso aqui. Consegue adicionar os totais aqui, por exemplo, que uma tabela normal não faz. Coisas assim. Por aí vai. Então, assim, por que eu estou a dar essa dica de sempre construa a sua tabela dinâmica em cima de uma tabela? Por quê? Por causa de questões de atualização. Vou te mostrar aqui agora. Vem para aqui. Para inserir uma tabela dinâmica, como é que se faz? Você seleciona a área que você quer, basicamente. Você vem aqui para a aba de Insert e você clica em Pivot Table. E aí, o primeiro passo é essa janela aqui, onde tu estás a criar a tua tabela dinâmica. Nessa janela, tu primeiro tens que dizer assim, onde é que está o meu conjunto de dados? Ou seja, onde está a tabela, onde está o conjunto de dados sobre o qual eu preciso criar uma tabela dinâmica, ou seja, sobre o qual eu preciso fazer contas. Aí você diz assim, minha tabela está aqui. Minha área selecionada é esta aqui. Só que qual é o problema de usar esta tabela que não é um objeto tabela? Por quê? Porque eu selecionei aqui na sheet 1, eu disse assim, seleciona da range A1 até range J401. Seleciona esta área aqui. Qual é o problema disso? O problema disso é que no dia que alguém vier aqui acrescentar mais duas linhas, quando você fizer refresh da tua tabela dinâmica, quando você quiser atualizar seus dados, você vai ter que atualizar essa informação também. Você vai ter que vir aqui arrastar. No dia que alguém apagar aqui 10 linhas, você vai ter que vir aqui, dizer assim, 401 menos 10. Ajustar aqui a informação e você vai ter que estar a lutar com isso. Ao passo que eu não vou introduzir aqui, tá? Vou fechar aqui, vou voltar para aqui. Ao passo que se eu fizer aqui já estou na aba Insert, Pivot Table é a tabela dinâmica.
aqui onde ele diz select table or range, aqui eu não selecionei range, eu selecionei table. Aí isso faz total diferença. Por quê? Porque no dia que eu quiser fazer alguma atualização, eu não preciso gerir aqui se alguém acrescentou uma linha ou diminuiu. A minha tabela dinâmica automaticamente vai fazer essa atualização. Por quê? Porque ela pegou o objeto tabela, ela não pegou as linhas. Então assim, aí já começa a disparar já, assim, grandes conceitos. Por quê? Porque muita gente, por exemplo, ignora esses conceitos simples de tabela, objeto tabela, quer correr para fazer tabela dinâmica, mas essa dica simples já vai ser uma grande economia de tempo. Imagina no universo que você tem umas 5 tabelas dinâmicas para fazer um relatório bem gigante. Aí você não precisa pelo menos perder tempo a gerir essas coisas. Você já economizou seu tempo só aplicando aqui um conceito básico, mas faz grande diferença. Então, feito isso, tendo selecionado aqui a área, você também pode pegar dados de locais externos. Se você tivesse usar, por exemplo, um Power Query, alguma coisa assim, para pegar dados, se você tivesse usado o Power Query e subir isso para o Power Pivot, aí você podia usar essa conexão aqui, pegar os dados direto. Aliás, ia usar essa opção aqui, né, de Data Model. Se tivesse usar Power Query, podia pegar dados de uma fonte externa. E aí eu estou a pegar dados daqui, dessa tabela que está aqui no nosso livro mesmo. Então eu não vou mexer aqui, né? E depois aqui ele pergunta onde é que você quer inserir essa tabela dinâmica. Eu poderia clicar OK aqui, ele ia abrir uma nova, ia abrir um novo worksheet, ou seja, ia abrir uma nova célula, uma nova aba aqui, desculpa, e inserir lá a tabela dinâmica. Normalmente, como é que eu faço? Como é que a gente aqui no canal faz? Nós inserimos a tabela dinâmica no local onde nós vamos trabalhar o nosso relatório. Então eu sempre clico aqui em colocar no worksheet existente, clico aqui para ele selecionar e eu, cada vez que eu mexo aqui, ele vai atualizando aqui. Então, como eu vou fazer meu relatório aqui, eu já expliquei essa dica aqui no canal. Nós sempre introduzimos as tabelas num local um pouco escondido. Por que eu faço isso? Por que eu não insiro essa pivô numa nova sheet? Uma questão de manutenção, eu até vou apagar essa aba aqui, tá? Por uma questão de manutenção, primeiro eu quero ter poucas abas para gerir. Quero ter a minha base aqui, isso aqui seria uma base de venda, isso aqui seria, no mundo real assim, isso aqui seria, sei lá, seria a base, vamos lá, isso seria a base de dados, isso aqui seria relatório. Simples quanto? Como eu disse que a tabela dinâmica, ela vai me auxiliar a fazer contas, então óbvio que isso aqui vai ser um relatório, né? Então vamos lá, a ideia é esconder ele aqui, para aqui ter os meus gráficos e as pessoas nem sacarem que... Também quem saca também não tem problema nenhum, eu acho que aqui vai estar com um visual agradável que ninguém vai ficar incomodado. Então assim, vamos lá, feito isso, eu já inseri aqui, tá aqui onde vem escrito pivot, quando eu clico aqui ele abre essas abas, quando eu clico fora ele fecha. Então sempre que você tem um objeto no Excel, ele se comporta assim, quando você seleciona ele abre algumas abas para você poder fazer algumas modificações lá. Então quando você clica aqui no Analyze, por exemplo, tem algumas coisinhas, algumas delas eu vou mostrar aqui. Inclusive essa Change Source é aqui onde a gente ia clicar aqui para chegar lá e arrastar, tentar atualizar a tabela. Mas aqui a gente nem precisa se preocupar com isso porque usamos o objeto tabela. Quem não usar vai ter que estar sempre a vir atualizar aqui a source. Então nem vou explorar muito isso, uma vez que eu já expliquei como não precisar sofrer com isso. Ok? Aqui no Analyze tem algumas outras coisas bem interessantes, o Slice, o Timeline, se der tempo eu vou mostrar. Aliás, não, eu tenho que mostrar, né? Não tem como, eu vou mostrar o 80-20, então o Slicer faz parte do 80-20. E aqui no Design, você mexe com layout, com design mesmo, também vou mostrar algumas coisinhas. Então, bora lá. Como funciona esse negócio aqui? E aqui tem basicamente, as coisas estão ativas. Então, se eu fechar isso aqui, por exemplo, sumiu. Na verdade, é só... Se eu clicar aqui vai desaparecer. Se eu clico aqui na área onde tem a pivot table, ele volta a aparecer e clicando aqui em field list, ele volta a trazer isso aqui. Por que isso aqui é muito importante? Porque é aqui onde eu construo a minha tabela dinâmica. Só que muita gente se baralha aqui porque não consegue entender muito bem como usar isso aqui. Para você conseguir dominar isso aqui, a primeira coisa que você precisa dominar é o que eu quero fazer. Primeira coisa é essa. Se você não souber explicar muito bem, com muita facilidade, para si mesmo, o que você pretende fazer, provavelmente você não vai conseguir usar a tabela dinâmica. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é, antes mesmo de criar a tabela dinâmica, é aqui. Que análise eu preciso fazer?
Essa é a primeira pergunta. Mas supor aí, quero fazer uma análise de quantidade de vendas por mês. A pergunta é, o que seria a quantidade de vendas? Quantidade de vendas seria contar aqui quantas linhas tem e segregar e agrupar isso por mês. Tenho mês aqui, cada linha é venda, é só contar. Então eu disse, tabela dinâmica nos ajuda a fazer contas. Então faz sentido fazer uma tabela dinâmica. Aí eu criei uma tabela dinâmica, está aqui ela. Aí como é que eu faço? Nesse exemplo hipotético, o que nós queremos é ver quantidade de vendas por mês. Então assim, quantidade do que eu preciso contar alguma informação aqui. Aí eu te pergunto, se eu quero ver quantidade de vendas, eu posso contar, por exemplo, quantas datas tem aqui, quantas linhas de data tem aqui. Vai funcionar? Vai. Por quê? Porque eu só quero saber qual é a quantidade de vendas. Não, se eu pegar essa ideia aqui, eu começar a contar por exemplo, eu chegar aqui e fazer assim, meter filtro, pegar aqui fevereiro, pegar aqui, sei lá, peguei fevereiro, aí eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Eu estarei a contar a quantidade de vendas no mês. Depois eu pego outro mês. Isso é o que eu quero fazer. Então assim, se eu contar o item ID, ou contar essa coluna, contar essa coluna de produto, contar qualquer coluna aqui na mesma, vai funcionar. Então esse é o primeiro ponto. O que eu quero contar? Qualquer coluna, porque eu só quero contar, não quero somar, não quero fazer, mas quero contar quantas linhas tem dentro daquele mês. Então a primeira coisa que eu faço é, pego uma informação qualquer, vou pegar aqui o ID, vou puxar para aqui para o Velos. Por que puxar para Velos e não para aqui para Filters ou alguma coisa, ou alguma outra coisa? Todas as colunas que nós queremos fazer conta. Nós deixamos aqui no Velos. Por quê? Porque aqui no Velos onde você decide se você vai contar, se você vai fazer média, se você vai somar alguma outra coisa. Então, todas as contas, tudo que a gente quer contar, a gente fazer conta. O fazer conta não significa necessariamente contar. Quando eu digo fazer conta, pode ser somar, pode ser fazer média, alguma outra coisa. Aí você arrasta e deixa aqui. E aqui ele automaticamente, como encontrou números lá, a inteligência do próprio Excel, ele fez assim, sum of, ou seja, somando o item ID é o nome daquela coluna lá na minha tabela. Eu não quero somar, eu quero contar. Então aqui nessa setinha, você clica aqui e vem para Velo Field Settings, né? Configurações desse valor, deste campo aqui. Você clica aqui e ele abre esta janelinha aqui. Nesta janelinha que tu dizes assim, queres contar, queres somar, queres contar, queres fazer média, queres pegar o máximo, o mínimo, etc. Não vou explorar muito isso aqui. Estou a entregar 80-20, né? Eu sei que na maioria das vezes, a maioria dos cases que a gente resolve aí nas empresas, no dia a dia, é sempre fazer, é somar ou contar. Mesmo até a média não é tão usada assim, mas o sum and count são os principais, são assim, os principais usados aí. Não estou a desconsiderar aqui as outras opções, até porque eu estou a explicar, então você pode testar sozinho aí, tá? Então, count of ID. Aqui, esse é o nome que vai aparecer. Se eu deixar assim, vai aparecer esse nome aqui. Aí você também pode sentir a vontade aqui para mudar. Por exemplo, aqui você poderia dizer assim, total. Você poderia chamar isso aqui de total de vendas. Pode ser assim, total de vendas, porque é o total de vendas. Esse count ID é o total de vendas. E aí você tem um total de vendas. E se a gente vier para aqui, por acaso, vir aqui arrastar para baixo, está aqui 400 vendas. Aí o que nós temos? Queremos o total de vendas por mês. Então você diz assim, eu quero ver esse mês. Quero ver esse mês nas linhas com os totais lá, ou quero ver nas colunas com os totais por baixo. É simples. Se você quiser ver o mês, cadê a coluna, a informação do mês? Está aqui. Se tivesse muitos dados, você também podia chegar aqui e fazer assim, mês. Ele ia filtrar aqui para si. Aí como são poucos dados, eu vou deixar assim. Se você quisesse ver o mês, assim, mês a mês em cima, os dados por baixo, você poderia pegar o mês, colocar aqui onde vem columns, e você deixa aí, e está aqui. Se você diz que assim, não, para mim não está bom, eu quero ver os meses nas linhas, em cada linha, e na coluna em frente eu quero ver ali os totais, aí era só você pegar o mês, ao invés de deixar aqui, deixar ele aqui. Se você quiser tirar, você arrasta ele para fora. Se você quiser colocar de novo, cadê o mês, pega ele, puxa para aqui. E ele fica assim. Então tá aí, você acabou de fazer uma conta. Qual é o esforço que você ia investir para você conseguir fazer essa conta aqui, por exemplo, numa tabela que não fosse dinâmica? Aí talvez isso ia demandar algum esforço aí da sua parte. É por isso que eu disse que tabela dinâmica, é por isso que eu dei esse insight, né? A gente usa a tabela dinâmica
quando tem uma tabela, quando tem uma tabela, ele precisa fazer contas em cima dessa tabela. Ou seja, normalmente você vai ter uma tabela crua e você vai ter a necessidade de fazer contas em cima dessa tabela. Para você não ficar a lutar com muitas fórmulas, ficar a fazer gestão de fórmulas, você aplica a tabela dinâmica em cima disso e você começa a fazer algumas contas para dar inteligência e velocidade ao seu processo. Ok? Então vamos lá. Estou aqui com a minha tabela dinâmica já com esse resumo. Então, recapitulando aqui, eu acabei já de explicar basicamente como construir uma tabela dinâmica, qual é a necessidade de construir uma tabela dinâmica e dessa dica de aplicar a tabela dinâmica em cima de um objeto tabela e não necessariamente uma tabela ali que o Excel não reconhece como tabela. Você que chegou até aqui, pelo amor de Deus, já deixa um like aí. Bora lá. Então assim, aqui na aba Analyze é onde você começa a explorar algumas coisas para fazer algumas análises diferenciadas, né? Então assim, um recurso muito explorado, super poderoso que a gente tem disponível aqui para fazer análise é o Slicer. Clicando aqui no Slicer, você basicamente vai ter acesso a todos os campos. E o que é isso aqui de Slicer? Recurso poderoso, mas você não está a explicar bem o que é. O Slicer, ele é um recurso que vai me permitir fazer filtros. Basicamente é isso. Esquece esse nome bonito aí. Vai fazer filtros. Então vamos lá. Na verdade, ele vai segmentar os dados, né? Mas pensa no filtro. Então vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse fazer um filtro aqui. É venda por mês, né? Mas eu quero saber assim, nessas vendas por mês, como seria a parte de... Como seria por comida e bebida, por exemplo? Eu quero verificar essa informação por categoria. Aí, claro, né? Se eu vier para aqui e tentar inserir Slicer, não vai funcionar. Tem que clicar aqui, depois ele vai me dar essas duas abas, aí vindo para Analyze, eu clico em Slicer e eu escolho aqui, por exemplo, eu podia escolher aqui categoria e ele ia me dar aqui as categorias que tem. Na verdade, eu nem queria a categoria. Deixa um minutinho só. Deixa eu vir para aqui. Mas a categoria também podia funcionar, né? Nem sei porque que eu fechei. Mas é o tipo, na verdade, que eu queria. E aqui vem bebida e comida, basicamente. Clicando aqui, ele filtra os meus dados. Clicando aqui, ele filtra os meus dados. Então, assim, pensa no esforço que você também ia investir aí para você conseguir fazer uma análise segmentada dessa. Então, o bom da tabela dinâmica é que aqui em cima, quando você desenhar um gráfico, esse gráfico também ele vai começar a dançar aí, vai ficar bem top. Porque ele vai obedecer aqui os filtros que você tiver a fazer, ok? Só que aqui meu foco é tabela dinâmica. Então, se sobrar tempo, depois eu faço um gráfico aí, mas eu quero focar aqui em tabela dinâmica. Ainda tem algumas dicas super tops para eu poder lhe entregar aqui, ok? Então, o Slicer é uma dica também super importante para você conseguir fazer filtros. Agora, a minha pergunta é... Deixa eu retirar esse Slicer aqui. Pensa assim, pensa num outro cenário diferente. Se eu retiro o mês, se eu tivesse feito uma análise no sentido de fazer análise, posso meter aqui categoria. Se eu tivesse a ver vendas por categoria. E depois de eu estando a analisar vendas por categoria, se eu tivesse a necessidade já de meter um Slicer, você já me ensinou Slicer, quero fazer um Slicer aqui, sei lá, por mês. Por mês até que ficaria top, tá? Deixa eu meter data mesmo. Slicer, data. Aqui tá em inglês, né? Mas tudo bem. Assim, pensa num Slicer onde eu quero fazer uma análise assim, começar a olhar tempo já. E aí ia ficar uma coisa meio que nem essa aqui, bem bagunçada, né? Funciona. Tá aqui, tá filtrado, tá funcionando. Só que aí o problema é que para analisar data, esse é um conceito do Slicer que eu tô aqui a trazer, tá? O Slicer, ele é um filtro super poderoso. Quando você clica aqui e ele aceita tudo, o Slicer aceita tudo. Se você pegar data, ele vai aceitar. Se você pegar mês, ele também vai aceitar. Se você pegar categoria, ele vai aceitar. Agora, um conselho técnico meu é: normalmente não use Slicer para data. Se fosse só para fazer uma categorização de mês, até que ficaria top. Mas não use Slicer para categorizar data. Por uma razão muito simples. E aqui por mês até está a funcionar, porque nessa base de dados eu só tenho um ano, que é 2011. Imagina se nessa base eu tivesse vendas de 2011, 12, 13. Eu ia ter assim, janeiro, clicando janeiro, eu estou a clicar janeiro 2011, janeiro 2012, janeiro 2013. Então Slicer, ele é um pouco incompleto para te atender em necessidade de fazer filtro de data.
Aí tem um outro recurso aqui que é o timeline, que ele só funciona com data, ele é só restrito para a data. O slicer ele aceita tudo, mas eu te aconselho tecnicamente a não usar slicer para filtrar data. Meu conselho técnico. Nesses casos específicos, uso o timeline. Vou clicar nele aqui, ou seja, você viu aqui, clicar no timeline, ele só traz data. Inclusive, mesmo o mês não veio aqui, tá? Mesmo o próprio mês não veio, porque ele não é uma data como esta aqui, no formato adequado para funcionar um timeline. E aí, sempre que você quiser fazer uma análise na linha de tempo, você usa aqui esse timeline aqui, clicando aqui, seleciona já a data, puxa já aí. Veja que ele até é bem diferente do... Ele é bem diferente do slicer, porque ele está formatado, ele foi desenhado justamente para atender aí a questão das datas. Deixa eu só brincar um pouco com a formatação dele aqui. Um minutinho só. Ok, já está do jeito que eu queria. Então aqui assim, explorem também. Eu não vou entrar muito nos detalhes, né? Porque mesmo o slicer tem... Quando você... Esse objeto aqui, por exemplo, aqui assim, vamos lá. Tabela dinâmica tem os seus menus. Esse objeto ele também tem os seus menus. Então quando você vem aqui para opções, você consegue brincar com cores. Você consegue, sei lá, tirar o cabeçalho aqui. Eu gosto de deixar o cabeçalho porque quando eu filtro, depois eu limpo aqui, né? Deixa azul aqui. Assim, você vai mexendo nessas coisas. Então explora tudo. Eu estou te entregar o 80-20. O que é 80-20? É usar um objeto tabela, usar o slicer, usar o timeline, explorar essas coisas. Entrar fundo, já não... Quero ser, assim, masa em slicer. Aí já é teu TPC esse aí para você pegar e começar a desbravar um bocadinho mais, tá? Tem um timeline aqui. O timeline é super poderoso, por quê? Porque você consegue, por exemplo, fazer uma análise aqui e dizer assim, dezembro. Aí ele te dá, por exemplo, o número de dezembro. Você diz, não, eu quero olhar só o último trimestre do ano. E aí ele funciona. Uma coisa que também o slicer faz, mas come on, né? Acho que vocês sozinhos viram aí. E aqui, por exemplo, você pode mudar também, além de mês, pode ver mesmo em trimestre, você pode ver o primeiro trimestre, excluir apenas o último trimestre. Você pode fazer uma análise assim, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mês. Você pode pegar, por exemplo, dezembro, depois vir aqui para dias, aí ele, dias de dezembro, mas em dezembro eu só quero olhar esses primeiros 10 dias de dezembro. Aí ele filtra, não, assim, é um recurso super, mas super poderoso. Você nem está a imaginar fazer um gráfico em cima disso aqui, assim, é algo super poderoso, com pouco investimento de tempo, sem esforço de manutenção. Para você atualizar, eu até tinha esquecido de informar isso, para você atualizar, eu até vou te mostrar aqui já. Vou pegar essa linha e inserir aqui à força, né? Teve mais uma linha aí. Eram 400 vendas, eu não sei se você se lembra. Vou limpar. Eram 400, quando você chega aqui e faz refresh, ele já sabe que são 401. Ele já conseguiu contar que entrou uma linha. Por quê? Porque usamos o objeto tabela. Não usamos aquela tabela virgem lá que o Excel não reconhece como tabela, né? Bora lá. Então já te entreguei o slicer também. Vou apagar aqui, vou te entregar a última dica para a gente encerrar essa aula. Última dica, mas não menos importante, até talvez uma das dicas menos conhecidas, mas uma dica super poderosa. Pensa num outro cenário aí, vou remover aqui categoria. Pensa num outro cenário em que você precisa fazer uma análise. De vendas por dia. Então pensa assim, eu até vou desenhar uma... Não, deixa eu pôr uma tabela aqui ao lado, queria colocar lá distante, mas vou deixar aqui mesmo. Vou fechar isso aqui só por um minutinho. Pensa num cenário em que você quer fazer uma tabela assim. Vamos lá, eu vou duplicar essa tabela. Deixa eu fazer assim, voltar a abrir essa aba, né? Vou duplicar essa tabela, vou fazer basicamente o que eu fiz, selecionei aqui, fiz Ctrl A, Ctrl C. Venho para aqui para o lado, vou fazer Ctrl V. E ele duplicou a tabela, ok. Então vou fazer assim. Vou pegar aqui nessa tabela, eu vou meter um filtro de mês. Vou deixar aqui janeiro. Vou pegar nesta segunda, vou meter um filtro de mês. Vou deixar aqui fevereiro. Ainda bem que eu acabei de mostrar isso aqui porque eu não tinha explicado sobre filtros. Mas aqui, se você quiser filtrar mais de um mês, pode selecionar isso. E aí você filtra múltiplos meses, coisas assim. Eu vou deixar assim porque eu só quero fevereiro. Ok, perceba uma coisa. Perceba que no mês de janeiro, você só não teve vendas, por exemplo, no dia 3. Mas no mês de fevereiro, você não teve vendas no dia 1.
E aí você podia ter uma necessidade de fazer uma tabela assim. Você podia querer fazer uma tabela assim. Mês. Como é que eu faço? Vamos lá. Aqui ia ser dia, na verdade, né? 1, 2, 3. E arrastar aqui até dia 30. Deixa eu fazer até dia 15 só. Dia 16, só pra gente não ir muito pra baixo. E aí você dizer assim, janeiro. Deixa eu pegar aqui esse texto aqui. Ctrl C. Vou jogar aqui. Colar como valor. Vou pegar esse mês. Colar aqui como valor. Pensa assim. Você precisa fazer uma tabela que nem essa e mostrar a quantidade de venda por mês. Óbvio que nesse exercício aqui, o ideal será você pegar mês, puxar para aqui e já puxar a informação. Só que eu não fui muito feliz nesse exemplo, né? Mas suponha que existem alguns casos em que você precisa pegar, você não tem como, você tem que pegar a informação que está na tua tabela dinâmica e puxar para a sua tabela. Por quê? Porque a tabela dinâmica, ela, sei lá, você precisa trazer mais alguma outra informação aqui que na tabela dinâmica não está saindo muito bem, aí você precisa puxar essa informação para a tua tabela e em cima da tua tabela você vai construir os gráficos. Então pensa assim, cria um exemplo aqui. Aqui qual é o problema? No mês de janeiro, a tabela dinâmica ela tem muitos filtros. No mês de janeiro, ela tem mês 1, tem dia 1, isso aqui é dia. No mês de janeiro eu tenho dia 1, tenho dia 2, mas não tenho dia 3. Em fevereiro eu não tenho dia 1. Então, como é que eu faço para conseguir garantir que minha tabela esteja 100% atualizada? Epa, fiz merda aqui. Vamos lá. Aqui em janeiro, por exemplo, eu assim, sinal de atribuição, opa, deixa eu mudar aqui para fazer muita merda hoje, mas não conta para ninguém não, que o João está fazendo merda, tá? Sinal de atribuição, quando eu seleciono aqui dia, né, quantidade total de vendas, o que é o total de vendas, quando eu clico aqui, ele gera essa função aqui que diz assim, get pivot date. Essa função, o que ela faz? Ela me retorna, o get pivot date é uma função que me retorna um dado da tabela dinâmica, basicamente é isso. Então veja assim, ele diz assim, item ID. O que é esse item ID? Item ID é, na verdade, esse total de vendas aqui, que é a informação que eu inseri. Sim, é exatamente isso. Esse total de vendas, que é a informação que eu inseri lá, eu fiz count. Então ele diz item ID, que é o dado que ele está pegado da tabela. Essa informação aqui é a tabela, tá aqui está selecionado azul, está aqui azul. Aqui onde vem day, essa informação que eu estou filtrando, e ele aqui diz dia 1. Então se eu bater enter, ele não funcionou. Ele pegou aqui número 2 do dia 1. Só que eu não posso arrastar essa fórmula. Por aí ele só ia pegar a informação do dia 1, né? Então aqui o que eu preciso fazer é, aqui onde é dia 1, ao invés de eu deixar dia 1, eu digo assim, para o dia, pega este 1 aqui. Então cada vez que eu arrastar, ele vai funcionar na minha tabela, só que ele vai pegar o dado correspondente. Por coincidência, o dia 2 também é 2. Mas se eu arrastar a minha fórmula aqui, você vai ver que, por exemplo, para dia 18 foi 5, tá aqui, dia 18, opa, eu não tenho 18 aqui. Então vamos arrastar um bocadinho mais. 18. Deixa eu arrastar um bocadinho mais, tá aqui, dia 18 pegou 5, funcionou. Só que aí que começa. Para dia 3, como eu não tenho informação, deu erro. Só que eu não posso apagar dia 3 aqui, porque o dia 3 ele existe no mês de fevereiro. E aí como é que eu saio dessa? Muita gente sofre por não conhecer essa função aqui. Essa função faz milagres. Basicamente a única coisa que você precisa fazer é tratar o erro. Se der erro é porque essa informação não está na tua tabela dinâmica. E aí como é que eu trato o erro? If error, ou seja, se der erro, coloca a sua função lá. No meu caso aqui é vírgula, não sei pode ser ponto de vírgula. Eu digo assim, se der erro, o Excel está me perguntando, se der erro, o que você quer que aconteça? Eu quero que ele simplesmente escreva lá 0. Fechou? Ou seja, no meu exemplo hipotético, se essa função deu erro é porque não houve vendas naquele dia. Se não houve vendas naquele dia, então eu quero que a quantidade de vendas que apareça lá seja 0. Então vou bater enter, vou arrastar minha fórmula aqui. Então tá aí. O mesmo eu vou fazer para fevereiro. Sinal de atribuição, 2 aqui. Aqui onde é 2. Já vou selecionar aqui para ele pegar no dia, enter. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, sim, não tem dia 1. Então vamos lá. If error. Chego aqui, 0. Foi. Arrasto aqui. Vamos lá.
E aí tá. E não funcionou. E eu já consigo, em cima dessa tabela, vir inserir meu gráfico e funcionar. Através dessas duas tabelas dinâmicas não ia ser possível. Tem algumas pessoas que têm informações de tabelas diferentes, mas eles precisam juntar na tabela dinâmica, não se cruzam e algumas linhas desaparecem, dá erro, vira uma bagunça. A Get Pivot Data é uma função que vai te ajudar a suprir essa necessidade. Para finalizar, uma coisa que eu ainda não falei aqui é que tanto o Slicer quanto o Timeline, eles conectam. Como assim conectam? Vou meter um filtro aqui. Pegar, sei lá, categoria, vou bater um OK. Se eu pegar categoria aqui, eu faço um filtro assim. Ele funcionou, por exemplo. O bom é que eu já tratei aqui, por exemplo, vários dias desapareceram aqui, mas aqui na minha tabela já desapareceram porque eu fiz o if error, tratei o erro, né? Mas o que eu quero dizer é, o slicer aqui ele conecta. Se você for a ver como eu criei o slicer em cima dessa tabela dinâmica, eu estou a filtrar, ele só está a filtrar aqui. E aí quando você vem aqui em right click, opa, deixa eu tirar isso aqui, vamos lá. Right click, report connections. Ele te dá a opção de você conectar o mesmo slicer a todas as outras tabelas que estiverem disponíveis. Batendo aqui em OK, fazendo o filtro, ele já atua nas duas tabelas. E aí vira assim, super, mais que poderoso. Agora ele virou super poderoso. Porque o mesmo slicer, ele me permite fazer filtro conectado aí para todas as tabelas dinâmicas e tudo já está casado com essa minha tabela que tem um Get Pivot Data. Espero que tenham gostado. Se chegou até aqui, não deixou o like, no comment. Até a próxima aula.